Olá, seja bem-vindo ao programa Contraponto.ESA, da Escola Superior de Advocacia, da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo. Hoje é quinta-feira, 2 de junho, e nós temos aqui uma novidade para vocês. Estamos ao vivo no Facebook e aqui conosco está presente o Dr. Maurício Testoni e o Dr. Sérgio Pupo, ambos mestres em Direito. Parabéns, obrigado por ter vindo hoje. Eu espero que o programa seja sensacional para os nossos ouvintes, para os telespectadores, enfim, os advogados que estão nos assistindo no Brasil inteiro. Muito obrigado. Nós vamos discutir hoje dois temas que são temas bacanas, né? O primeiro é a tentativa de impor limites na internet banda larga, né? E a visão do consumidor a esse respeito. E também qual é o papel do advogado na sociedade contemporânea. Bom, vamos dar início aqui. Vamos lá. Nós temos aqui, até para o advogado, é interessante o acesso à justiça, né? Porque nós temos aí algumas coisas que já estão ocorrendo, né? Que é o processo eletrônico, né? Aí nós temos o... Né? Na verdade, até gostaria de me antecipar, peço licença ao Dr. Vitor, estávamos conversando nos bastidores antes de iniciar o programa, inclusive acerca do papel do advogado. Queria parabenizar publicamente o Dr. Vitor pela iniciativa que teve em dar o start na parceria OAB e Tribunal de Contas, facilitando o acesso de muitos advogados de comarcas do interior para que eles não tenham necessidade de vir a São Paulo realizar o seu cadastro. E aí o Dr. Vitor, com a brilhante ideia, idealizou o cadastro com a OAB conveniada ao Tribunal de Contas, ou seja, o advogado não necessita sair da comarca do interior para realizar o acesso ao processo eletrônico. Eu queria agradecer, Maurício, porque realmente foi uma grande vitória para os advogados, né? Esse convênio que nós firmamos é um convênio que eu já vinha abrigando há um ano, mais ou menos, um ano e meio, junto com a Sandra Maia, do TI, lá do processo eletrônico do Tribunal de Contas. E o advogado, porque o Tribunal de Contas, na verdade, ele não está vinculado ao Conselho Nacional de Justiça, né? Então, existe um outro tipo de processo eletrônico ali, né? Um outro sistema, né? E, obviamente, para que os advogados possam acessar o processo eletrônico do Tribunal de Contas, eles precisariam vir a São Paulo e fazer o seu cadastro presencial. Então, através desse convênio, que nós levamos um ano e com muita luta conseguimos, o que vai acontecer? O advogado em todo o estado de São Paulo não precisa vir mais a São Paulo. Ele faz o cadastro diretamente lá na cidade dele e vai começar a consultar o processo eletrônico lá. Foi uma vitória para a classe. Com certeza. Então, parabéns aos advogados, parabéns ao nosso presidente, Dr. Marcos da Costa, né? Enfim, a todos que estão participando desse convênio. E nós também, dentro desse convênio, eu achei bacana, porque eu até conversei com o presidente, a ex-presidente do Tribunal de Contas, no sentido de nós incorporarmos num convênio também a Escola Superior de Advocacia. Então, nós vamos compartilhar agora cursos, né, com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e o IAES, a Escola Superior de Advocacia, aqui em São Paulo, que é um benefício para os advogados também de todo o Estado. Com certeza. Não é bacana isso? Não, sim, E os senhores estão convidados também claro. a participar e a ministrar os cursos aí. Com certeza. Fiquem Obrigado. à vontade. Vamos começar então com o nosso Por tema? favor. Vamos lá. Então vamos lá. Vamos começar com o Maurício Testoni, tá bom? Maurício, pode chamar de Maurício, Fica à vontade, doutor, tá fica à bom. vontade. Então, Maurício, nós estamos aqui, nós discutimos no programa passado o aspecto jurídico, né, das operadoras tentarem impor limites ao uso da banda larga fixa da internet, tá certo? E aí nós discutimos naquela ocasião vários efeitos, por que isso que as operadoras estariam fazendo esse tipo de negócio, né? Então foi discutido o seguinte, olha, aí há, dentre vários motivos, né, existe o efeito WhatsApp, quer dizer, todo mundo está se utilizando do WhatsApp, obviamente, isso desequilibrou, né, mais ou menos ali a situação, que as pessoas deixaram de utilizar os torpedos, não, SMS, se não me engano, e é o próprio telefone celular, né? Então, aí, para gerir seus negócios, que é o fator da empresa, né, da sustentabilidade da empresa, então as operadoras estão querendo então fazer o seguinte, olha, vamos colocar pacotes de dados aqui, né, que é um novo negócio, se não me engano. Bom, então foi discutido esse aspecto, né? Um advogado disse que isso estava correto, podia ser, porque toda empresa precisa
desse aporte, é um negócio, e o outro advogado diz, não, olha, a infraestrutura é nossa. Quer dizer, quem está usando isso pesadamente são outras empresas, a Netflix, por exemplo, que consome uma banda larga muito grande, né? Então, não é justo ao consumidor arcar agora com essa despesa, tá certo? Até porque, né, estaria envolvido aí talvez um direito fundamental ou um direito humano, né, quando se fala da dignidade da pessoa humana, porque também o acesso à internet é uma forma de acesso à liberdade de informação. E tarifar esse acesso poderia causar problema para as pessoas menos favorecidas. Tá? Então, agora, hoje nós vamos discutir esse mesmo tema, que é um tema importante, nós estamos aí discutindo, o Brasil está discutindo esse assunto, a minha comissão, que é a Comissão de Ciência e Tecnologia da Ordem, está discutindo esse assunto. Tá? Então, nós gostaríamos de ver, na visão do consumidor, o que afeta isso, o que não afeta. A Anatel está realmente do lado do consumidor, ou ela só está homologando as operadoras, que as operadoras fazem? Doutor Maurício, esclareça esse assunto para nós. Vamos lá. Na verdade, assim, Vitor, posso chamar de Vitor, sim, também da mesma forma. Na verdade, nós encontramos inicialmente uma situação do momento inicial da celebração do contrato. Então, nós temos que, para o nosso telespectador, de uma forma simples, explicar que qualquer negócio que nós celebremos, nós temos que ter autonomia da vontade. Então, o consumidor tem um regramento específico, que é o Código de Defesa do Consumidor, e o Código de Defesa do Consumidor estabelece direitos básicos do consumidor, tais como direito à informação clara e precisa dos produtos e serviços a serem utilizados. O consumidor, na verdade, ele paga pela utilização ou a própria disposição do serviço. Então, ele não necessita usar tudo. Ele pode contratar um plano de serviços de dados, por exemplo, e naquele mês ele não utiliza todo aquele pacote, ou ele contrata, paga e utiliza todo esse pacote. Então, na verdade, pouco importa o volume da utilização dele. Se ele pagou para isso, ele deve sim, né, exigir que tenha a contraprestação necessária. Quer dizer, então não importa se ele vai consumir o que ele pagou ou não. Então ele pode usar a internet sem que haja um pacote de dados. Você pode consumir até determinado limite. É isso? Essa colocação é isso? Nesse ele sentido, porque na verdade, como é que funciona, Vitor? Os contratos já existentes, né, nós temos alguns princípios no direito, tais como o direito adquirido, ato jurídico perfeito, todos, né, bem conhecidos. O contrato que já está em vigência, né, ele não pode ocorrer o que as próprias empresas de telefonia chamam de novação. Né? O que seria a novação, né, dentro do aspecto civilista? Nada mais, nada menos do que uma renovação, uma nova celebração do contrato, ou melhor do que isso, o devedor contrai com o credor nova dívida para substituir a anterior. Nesse caso, temos que saber que a novação ela só pode ocorrer de forma expressa. Mas aí estaria ocorrendo uma novação no contrato? Nesse caso, não, Vitor. Por quê? Porque os contratos das empresas de telefonia, eles têm aquele que chamamos de contrato de adesão. Contrato de adesão, de um lado nós temos o aderente, que ele não tem como discutir as cláusulas que estão dispostas, e na outra parte nós temos a empresa que redige totalmente aquele contrato. Então não é possível discutir as cláusulas. Então, na verdade, o consumidor, ao aderir um contrato de adesão, ele tem a favor dele o Código Civil, dizendo que o contrato de adesão será interpretado da forma mais benéfica ao aderente. Se você me permite, Maurício. Por favor. Vou até além. Nós temos que verificar o serviço que está sendo prestado. Então, hoje em dia, o consumidor, quando ele está utilizando a banda larga da internet, sequer ele tem um conhecimento completo da velocidade que ele está navegando. Existem inúmeros softwares, programas que acabam colocando medidor de velocidade e nenhum corresponde. E isso acaba não impactando no contrato dele. Então ele faz um contrato de 100... Ele contrata 100 megas, uma velocidade de 100 megas e recebe 50. Sim, e isso não vai impactar que ele vai ser cobrado menos, não vai ser um pagamento menor, ele vai ser taxado da mesma forma. O que isso já é um descontrole, já é um descompasso entre a posição dele e a operadora. Então, só por esse fato, não poderia se fazer uma taxação, ou um pacote de dados, seria isso? Porque o pacote de dados controla do lado Na verdade, da empresa, eu estaria né? tentando reequilibrar algo que já é desequilibrado, só que
na verdade, aumentando o desequilíbrio. De que forma? Se hoje o consumidor ele recebe menos do que ele contrata e, na verdade, as operadoras elas querem aumentar o lucro, ele vai continuar pagando mais por um serviço ruim. A internet brasileira é uma das piores do mundo. Então, nós acabamos tendo esse problema de navegação. Nesse exato momento, se nós tivéssemos uma taxação e uma limitação, de repente, os telespectadores poderiam não ver o final do programa. Então, de repente, a gente vai falar algo espetacular, Gostei. Espero que sim. De repente, o pessoal está no Facebook agora assistindo a gente, caiu, falou, ué, o que aconteceu? Vai curtir, compartilhar o vídeo, acabou. Ninguém vai ficar sabendo o que nós verdade. falamos. Por quê? Porque acabou meu pacote de dados. Acabou o contraponto. Exatamente. Então isso não pode. Na verdade, nós temos que diferenciar os dois tipos de serviço de internet. Se nós estamos falando de smartphone ou estamos falando de internet fixa. É essa a discussão. Se for smartphone, Ele já tem um pacote. Tem uma de dados. limitação porque realmente a infraestrutura ela é pior, ela é ruim e acontece da seguinte forma, quando um está usando, o outro às vezes fica prejudicado na utilização dele. Não, e às vezes ele nem está usando, né? Então, quer dizer... consegue, exatamente. Vamos supor, você tem 1 milhão de pessoas aqui utilizando agora o celular. E você tem mais 1 milhão que não está usando o celular nesse momento. Quer dizer, então o plano de dados do celular ele já tem essa previsão, tá? Ou seja, ele já tem um pacote de dados. Agora, na internet fixa, aquela que está em casa, é diferente, né? Com certeza. E é interessante dentro dessa linha do Dr. Sérgio que a própria informação de que os dados estão se esgotando na telefonia já é obrigatória a informação ao consumidor. Então, se você tem 70%, 80% do pacote de dados já para esgotar, você recebe uma mensagem de texto informando que está esgotando. E a própria questão do equilíbrio, como o Sérgio disse, né, é difícil equilibrar algo que já começou em desequilíbrio. Eu falei da internet fixa em casa, mas na indústria, no comércio, enfim, né? Quer dizer, eu acho que aí vai haver uma certa complicação, né? Bom, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar um tempo, vamos para o segundo bloco e vamos continuar essa conversa com relação à visão do consumidor com relação a essa tentativa de impor o limite à banda larga da internet. Obrigado. Olá, estamos de volta com o nosso programa Contraponto.ESA, da Escola Superior de Advocacia de São Paulo. Estamos aqui com os doutores Pupo e Maurício Testoni e estamos discutindo agora os limites, a tentativa, né, de impor limites ao uso da banda larga, não é isso? Maurício, nós temos aqui algumas situações, quando se falou na tentativa de limitar a banda larga na internet, foi um furor nas redes sociais, né? Então, em poucos dias, tinha mais de 100 mil assinaturas contra essa tentativa, né? E aí o que aconteceu? Começaram a sair algumas notícias, né? Então aqui diz o seguinte, segundo a Anatel, eu tenho uma notícia aqui num blog de tecnologia, que diz o seguinte, limite de consumo na banda larga fixa é benéfico, segundo a Anatel. Mas não falou para quem é benéfico, né? Franquia na banda larga fixa não só era esperado, como é positivo para o consumidor, segundo o superintendente da Anatel. Uma outra notícia é o seguinte, com limitação de banda larga, empresas terão mais lucros e usuários menos cidadania. Né? E por fim, uma terceira, isso eu estou dizendo, são fatos noticiosos, ou seja, nós não estamos aqui discutindo o direito, mas estou lhe mostrando o que está ocorrendo, né, com relação a esse assunto. E aqui numa outra notícia diz o seguinte, operadores de banda larga desafiam o bom senso do consumidor. Como é que fica essa situação? Quer dizer, nós temos aqui uma notícia que a limitação da banda larga, as empresas obviamente terão mais lucro, porque elas terão uma projeção dos seus negócios. E como fica o consumidor aqui? Nós estamos falando sobre escritório de advocacia, não é isso? De repente... Dentro desse aspecto, é importante frisar que um dos princípios basilares das relações contratuais é o princípio do próprio equilíbrio contratual. Né? Então, de um lado, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, que trata das relações de consumo, buscando, né, vislumbrar e assegurar os direitos do consumidor. De outro lado, nós temos as empresas que têm como objetivo visar o lucro para os seus sócios e acionistas, mas em contrapartida, né, deixando de observar às vezes a própria questão do equilíbrio contratual. A Anatel, por exemplo,
ao publicar nota, enfim, aquilo que nós estávamos conversando, ela não tem, a sua resolução não tem força de delay, né? Na verdade, nós temos dentro desse aspecto outras finalidades que não jurídicas, mas que no final prejudicam o consumidor. Até, Dr. Pulper, nós estávamos conversando acerca dos escritórios de advocacia. Porque no escritório de advocacia, eu estou trabalhando na minha petição, eu preciso fazer um protocolo urgente. E se meu limite de dados foi atingido, como que fica? Então, quer dizer que eu vou ser obrigado, né, numa atividade, ainda que de autônomo, não estou nem falando de sociedade de advogados, estou falando do pequeno escritório, eu contratar a melhor banda larga, o melhor serviço, para não sofrer limitação no meu trabalho. Doutor Sérgio Poço, tocou num assunto interessantíssimo. Quando nós começamos a divulgar o processo eletrônico pela ordem, o Dr. Marcos da Costa um dia me chamou e falou o seguinte: olha, nós estamos criando aqui uma força-tarefa, né, para verificar o processo eletrônico. Você quer fazer parte? Aí eu fui, eu fiz mais de 300 palestras em todo o estado, tá? E aí aconteceu uma situação engraçada. Eu chegava em algumas cidades do interior onde não existia internet. Era só o 3G. E ainda assim, muito pobre. Então, esses advogados não tinham acesso ao processo eletrônico. Agora, imagina se pôr limite, ou se fizer começar a cobrar por banda de dados na banda fixa, que nem tem. Né? Porque tem lugares em São Paulo, alguns bairros em São Paulo, que não chega o cabo. E até a questão de pensar no consumidor tem como objetivo a própria questão do abatimento proporcional daquilo que não foi utilizado. Quem garante que quando nós não dormimos, né, alguém está acordado utilizando a internet no nosso lugar, ou mais do que isso, quem garante que quando nós dormimos a internet não se torna indisponível? Como que nós vamos assegurar, ou melhor, determinar se foi prestado esse serviço por parte do oferecimento de pacote de dados? Para se falar aí, vamos resumir, né, o assunto. Então, para se falar em cobrança de dados e tudo mais, nós teríamos que ter aquilo que o Dr. Pulpo falou, uma internet perfeita, né? Quer dizer, se contratou uma banda de 100, tem que ter 100. Ou uma variação de 10 a mais, 10 a menos. Sim. Mas não pode ter 50. E também tem que ter internet em tudo quanto é local. Tem que ter transparência. Transparência na prestação do serviço, transparência no modo de fiscalização se esse serviço é adequado. Então, tudo isso é importante. Então, a gente fala muito de equilíbrio nas relações de consumo, na proteção ao consumidor nesse aspecto, mas, sob o ponto de vista legal, nós vemos contratos que sequer ele tem conhecimento do conteúdo. Por mais que na interpretação do contrato eu venha a ter uma análise pró-consumidor, mas eu vou depender da judicialização da coisa. Então, hoje em dia, se eu contrato por telefone, temos que, na verdade, divulgar e concordar com os meios de facilitação das contratações. Se eu posso contratar pelo telefone, pela própria internet, não importa. Aliás, contratar é fácil, né? Sim. Na hora de desistir do negócio, que o consumidor não consegue. Ou né? de exigir o cumprimento adequado. Exatamente. Porque quando ele fala, eu não quero mais ter esse serviço, alguém liga para ele e diz, mas por que o senhor está desistindo do serviço? Sim. Quer dizer, que se ele tivesse esse atendimento também durante a execução do serviço, seria outra coisa. A né? fidelização do cliente seria maior. Então, hoje, se exige a fidelização com o quê? Com base num bônus, num falso bônus. Né? Já foi decidido inúmeras vezes a questão de venda de celulares. Eu entrego determinado aparelho, estou lhe dando um desconto. Não, ele não está te dando desconto. Ele vai lhe cobrar isso em tal serviço, porque você é obrigado, se você compra determinado aparelho, a levar determinado plano junto. Bom, chegaram aqui duas perguntas de alunos aqui, tá? Então, William Germano, da Uninove, a pergunta é para você. Então, para os que já têm internet, isso foi exatamente como está aqui a pergunta, para os que já têm internet de banda larga fixa, contratada via adesão, como fica o direito adquirido com contratos passados? Acho que está aí. Né? Nós já acabamos respondendo né, antes dele enviar a pergunta. Na verdade, aquele contrato que já está em vigência, ele deve seguir a sistemática dos próprios termos ajustados. E tudo aquilo que... E a tentativa de se cobrar o plano de mudar o contrato? Na verdade, ela só poderia ocorrer... Ou já existe essa cláusula que será cobrada os dados no contrato? Como é que ficaria essa situação? Então, nesse caso, nós temos aquilo que nós estávamos comentando da interpretação mais favorável ao consumidor. Porque como o contrato, primeiro, é de adesão, não é possível alterar as cláusulas. Segundo, né, é um contrato que já inicia um desequilíbrio antes de celebrar o contrato. Ou seja, antes de começar a prestação do serviço, a empresa de telefonia já está em vantagem, colocando o consumidor em desvantagem. Então, como que eu posso alterar
e prejudicar ainda mais o consumidor. Mas aí a gente pode cair na dentro desse judicialização. aspecto. Sim. A gente acaba caindo na judicialização porque esse consumidor ele vai ter que provar, porque o contrato de repente já traz essa disposição. Lá atrás. Ele vai ter que provar. Vai cobrar por dados. Exatamente. E quando ele viu a propaganda na internet, ele gravou a página, ou quando ele pegou determinado panfleto, tinha lá a descrição do que ele estava contratando e que aquilo é diferente do que está no contrato. Se ele não provar isso, ele não vai alcançar o êxito. Então ele vai ter o prejuízo, né, também vai sofrer por isso, de ter uma mudança no meio do contrato, sendo que foi oferecida determinada prestação. Nós temos uma pergunta da internet, outra que chegou aqui, da Janaína Ferreira Novaes. Obrigado, Janaína, por estar nos acompanhando aqui no Facebook. Doutores, portanto são os dois, os três. Os três. Doutores, se me permite uma pergunta, não seria possível a configuração de cláusula abusiva no caso de limitação dos dados da internet fixa? Na verdade, é uma situação delicada, né? Porque, assim, a cláusula abusiva e nos contratos em geral... Ou seja, o que ela está falando é o seguinte, olha, podemos discutir judicialmente o desequilíbrio contratual, se tiver essa parte? Na verdade, dentro desse aspecto, como é que funciona, Vitor? Todo contrato, ele pode ser discutido, principalmente os contratos de adesão, né? Só que como nós conseguimos obter êxito nessa discussão? Como o Dr. Sérgio falou, com a judicialização, buscando o judiciário para obter uma resposta, sendo certo que a própria empresa ela não vai resolver de forma extrajudicial. Aqui está dentro da cláusula 6ª, né? Do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. Exatamente. Então, eu acredito aqui que há possibilidade, sim, da discussão, porque o Código de Defesa do Consumidor não se faz grande exigência no desequilíbrio contratual. Claro. Entendeu? Então, eu acho que seria, sim, realmente possível, viu, Janaína? Eu acho que há uma possibilidade muito grande dessa discussão, até porque não é possível, né? Você está pagando a internet fixa 5 anos, eu tenho um contrato de 10 anos lá. Tá? Sim. De repente, muda-se o contrato. Bom, mas a cláusula já existia, mas nunca foi aplicada aquela cláusula. Sim. Na verdade, o CDC ele traz a teoria da imprevisão. Da imprevisão, né? Exatamente. Que, na verdade, ela possibilita a discussão contratual desde que ocorra uma situação imprevisível, né, dentro daquela relação de consumo. Então, tem este regramento, sim, Janaína, no Código de Defesa do Consumidor e é possível, sim, a discussão. Sim, para mim, eu entendo que também é pouco. Eu posso fomentar um pouquinho mais. Então, a gente pode colocar um seguinte aspecto também. Qual a justificativa para limitar a internet? Há um consumo que gasta a internet, estamos falando de Ou não estamos falando só de um plano de negócio da empresa? Estamos falando só de um aspecto digital. Vai gastar a internet em fazer o uso dela? Então, vai assim, comprometer o sistema? O meu argumento seria o enriquecimento sem causa, o argumento da empresa. Porque ela vai lucrar mais sem que haja um consumo de infraestrutura que ela tenha que reinvestir. Por parte do consumidor. Exatamente. Porque quem consome a banda larga não são os consumidores, são aquelas empresas que divulgam vídeos, não é isso? Exatamente. Não, elas poderiam participar desse problema. Eu não posso fazer essa cobrança sem ter uma razão por si só, porque a única razão que foi vamos limitar. A princípio, para fomentar a concorrência entre empresas, a causa nunca fica muito clara. Quem defende a limitação não trouxe nenhum argumento econômico. Sim. Bom, por que eu preciso gastar mais? Só para encerrar esse bloco. Então, juridicamente, traduzindo tudo isso para o jurídico, quer dizer, que pode caracterizar um abuso aqui, não é isso? Com relação ao consumidor, da tentativa de se impor o limite com relação ao consumidor. Talvez seja por esse motivo que a Anatel suspendeu, né? Exatamente. Uma última pergunta, você tem 30 segundos para responder, Pupo, tá? É o seguinte, Luciano mandou uma outra pergunta aqui, um outro aluno, diz assim, qual o papel real da Anatel sobre a normativa do uso e dos contratos? Ela somente atua como fiscalizadora? Ela deveria, além de trabalhar como fiscalizadora, também regulamentar. Né? Infelizmente, nesse episódio, ela simplesmente ratificou o posicionamento das operadoras sem apresentar, de novo, repito, um critério técnico para que ela pudesse concordar com isso. Quer dizer, então seria fácil, eu chego lá e falo assim, olha, daqui para frente eu vou cobrar meus honorários R$10.000 por hora, não é isso? Sim. E aí alguém vem e fala assim, não, está ratificado, só pode fazer isso, tá certo? Não está. Qual a justificativa? Tá? Voltamos já para o terceiro bloco.
Olá, estamos de volta com o nosso programa Contraponto.ESA, da Escola Superior de Advocacia, da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo. Eu queria fazer um agradecimento muito especial para a nossa equipe que está aqui, o Felipe Lima, que está lá controlando o vídeo, Adilson Marques Pedro, que está aqui conosco, Luiz Porto e a Bruna Battestini, que também coordena toda a equipe aqui. E vocês, internautas, quiserem acessar então esse vídeo, clica aqui nesse link que vai aparecer aqui embaixo, tá bom? Tá? Aí, olha, tá aí o link. Ficou bonitinho, ficou? Opa, muito bom. Então vamos lá. Agora a pulpa é contigo. Eu peguei aqui umas frases assim que eu achei bacana aqui pra gente discutir aqui. Então, Napoleão Bonaparte, que aos 27 anos tornou-se general, com 27 anos, hein? General, afirmou o quê? Preferia cortar a língua dos advogados a permitir que eles a utilizem contra o governo. Nós estamos falando de 1700, 1769, né? E aí, no dia 25 de maio de 2016, no caso do Lava Jato, né? Numa gravação que foi interceptada, o nosso ex-presidente José Sarney promete ajudar o ex-presidente da Transpetro, mas sem advogado no meio. Tá certo? O ex-presidente José Sarney, PMDB, né, AP, prometeu ao ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, investigado pela Operação Lava Jato, que poderia ajudá-lo a evitar que seu caso fosse transferido para a vara do juiz federal Sérgio Moro em Curitiba, mas, abre aspas, sem meter advogado no meio, fecha aspas. Essa notícia está na Folha Online, tá? E também nessa mesma notícia, a Folha diz o seguinte: Machado concordou de imediato que o advogado não pode participar disso, né? De jeito nenhum, e que advogado é perigoso. Sarney repetiu 3 vezes, sem meter advogado. A pergunta aqui é simples, né? Para mim, essa questão parece que, ao invés de denegrir o papel do advogado, enobrece o nosso papel, né? Porque o que está se colocando aqui, olha, vamos tirar o advogado e usar a política, né? Porque o advogado é ético, né? Ele não pode fazer nada errado. E parece que a política pode, né? Será que é isso mesmo? Como é que funciona isso? Qual é o papel do advogado na sociedade contemporânea diante dessas palavras que já vêm de lá, de 1700 e alguma coisa, não é isso? Isso só destaca a independência da advocacia. O quanto a advocacia é independente em relação a dentro de um Estado democrático de direito, e não é à toa que quando nós temos um regime de exceção, se formos falar aí das palavras do Napoleão Bonaparte, né, ele é o primeiro a ser perseguido. A defesa do outro, a defesa da sociedade, a defesa daqueles que necessitam mais do acesso à justiça, daqueles que precisam mais na sociedade. Então, o aconselhamento pelo advogado, o defensor da norma jurídica, é a primeira pessoa, né, nós sabemos, que se depara com conflito. Depois da própria vítima do conflito, a primeira pessoa que vai ter o conhecimento disso é o advogado. E mais do que ninguém, é a pessoa que faz o quê? Que ela atua em qualquer esfera. Então, eu costumo falar sempre para os estudantes de direito, qual que é a diferença entre um advogado com 10, 15 anos de carreira e você que acabou de ser aprovado no exame da ordem e pegou sua carteira da OAB? Nenhuma. Se o advogado se sentir preparado no dia seguinte para fazer uma sustentação oral lá no Supremo Tribunal Federal, ele está apto para isso. Não há limitação. Por isso, além dessa liberdade que tem, o viés é a responsabilidade. Então, na verdade, ele deve atuar, né, em todas essas searas, né, ele deve atuar em sociedade e não há uma preparação. Depois que ele foi aprovado no exame, que ele está inscrito nos quadros da OAB, ele já começa a trabalhar, imediatamente. Então, né? o que foi dito, nada mais significa o seguinte: é imprescindível a figura do advogado para se fazer a justiça. Sem ele, nós caímos na vala comum do autoritarismo. Exatamente. Que foi o que Napoleão colocou, e quando se tira advogado desses confrontos, desses embates políticos, que está se autorizando é a bagunça. Porque o advogado ele vai vociferar contra o governo também. Sim. Ele vai falar contra quem que tiver que falar para defender o quê? A Constituição. Tanto que a Constituição coloca, né? O papel do advogado dentro da Constituição é um munus público.
A atividade dele é indispensável para a administração à justiça. Se me permite, até vou dar um exemplo. Nós temos dentro do nosso sistema várias possibilidades das pessoas acessarem o judiciário sem a necessidade de um advogado. Vamos ver algumas situações. Juizado Especial Cível, para impetrar habeas corpus, na Justiça do Trabalho. Só que, muitas vezes, isso acaba afrontando a igualdade, o equilíbrio, que a gente tanto falou Sim. no bloco anterior. Sim. Nós temos aqui. Pensamos na seguinte situação. O advogado, o próprio membro da população, ele pode procurar o Juizado Especial Cível para determinada ação até 20 salários mínimos sem assistência de um advogado. Se a parte contrária comparecer com o advogado, é claro já houve um desequilíbrio, que será nomeado um advogado para ele. Então, aí a lei, de uma forma formal, não material, ela fala o quê? Agora você está equilibrado, porque ele tem um advogado e você tem. Por mais que nós sejamos práticos do direito, estudiosos do direito, o profissional que vai assisti-lo foi nomeado 5 minutos antes da audiência. Teve contato com o cliente que ali passará a ser cliente dele naquele momento. Ele vai ter, às vezes, 20 segundos, 1 minuto, 10 minutos para conversar e entender todo o problema que o cliente está. E tentar cumprir o disposto no código. Exato. Ou seja, tentar convencer o juiz das razões de direito do seu cliente. Como eu posso fazer isso? Se hoje em dia nós temos que pensar na advocacia, o papel do advogado é muito mais amplo. Infelizmente, com o passar dos anos, se limitou o papel do advogado. Não a lei, o próprio profissional, a própria sociedade. Né? A partir do momento que o Estado tomou para si o poder jurisdicional, eu decido o problema de vocês, a sociedade passou a entender que qualquer conflito tem que ser decidido no judiciário. Isso acabou engessando a carreira. Só que o advogado ele pode solucionar conflitos com um contrato. Ou seja, o advogado pode ser um empreendedor também. Sim, exatamente. Então o papel... A colaboração dele não se restringe ao Poder Judiciário. Não só isso, ele é o primeiro, eu costumo falar que o advogado ele passou a ser o gestor do conflito. E como gestor do conflito, ele deve escolher o método mais eficiente, mais eficaz para solucionar o conflito. Então, quando alguém procura, vamos dar um exemplo comum, que é a questão do direito de família. No direito de família, qual o método adequado para o direito de família? A conciliação, em que o conciliador ele pode muitas vezes propor ou supor, olha, o juiz pode decidir isso ou aquilo, acho melhor este caminho, né? O próprio judiciário, uma decisão adjudicada em que o juiz impõe a posição dele, né, tendo um volume imaginável de processos, ou uma mediação. Aliás, desculpe não querendo lhe cortar, Claro. mas eu acho que o novo Código de Processo Civil exatamente já tenta inserir o advogado nesse contexto. De gestor. De gestor, ou seja, vamos tentar fazer a conciliação aqui, ali. Quer dizer, o advogado agora ele não participa, ele participa mais do processo do que antes. Antes ele participava assim de uma forma defensiva ou de ataque. Hoje ele colabora para a solução do processo, não é isso? Se isso, e o advogado ele faz o quê? Ele vai além da norma. Porque uma norma injusta não deve ser cumprida, ela deve ser combatida. Porque se fosse apenas analisar a norma, o leigo faria isso. Ele vai numa livraria, compra a legislação, está lá. Escolhe um artigo e fala, ó, eu tenho que seguir isso aqui. Mas não necessariamente. A interpretação ela é dada a partir do quê? Do movimento dos advogados. Vamos ver os últimos julgados que nós tivemos, julgados emblemáticos, né, do Supremo Tribunal Federal, um deles que reconheceu a união homoafetiva. A lei expressamente não diz nada, não possibilita isso. Mas foi através do quê? Do reconhecimento da necessidade da sociedade de ter uma regulamentação, da inércia do legislativo. E né? da atuação dos advogados para levar esses provocar casos... o judiciário. Exatamente. O judiciário é inerte. Né? Ele é inerte, então ele é provocado nesses casos e a partir do momento que essa questão chega ao judiciário, ele dá uma resposta à sociedade. Muitas vezes se critica o ativismo judicial, juiz atuando como legislador. Mas nós vivemos numa situação tão dinâmica... Só por mera curiosidade, estou acompanhando aqui a internet, tem um monte de coraçãozinho aqui para o Dr. Maurício Testoni aqui. Olha, Maurício, não vamos ter que conversar esse assunto aqui. Sim, não, vamos ter que fazer mais um bloco para falar sobre isso. Continua. Então, se critica muito a questão do ativismo judicial, só que a vida é dinâmica. Né? A vida é muito dinâmica. Quando nós estávamos falando no bloco anterior a respeito de internet,
né? Nós estamos falando de relações dinâmicas, que se nós formos esperar o legislador tratar do tema, ele ainda utiliza expressões como fax, que ainda utilizamos, mas agora muito raramente, utiliza expressões que são equipamentos eletrônicos obsoletos. Então nós precisamos do quê? De um legislador que traga mais normas gerais, que caibam interpretação e que nós, profissionais do direito, possamos fazer isso pela sociedade, para evitar Sérgio esse Cuco, tipo de situação. Como professor, aliás, a pergunta para os dois, né, como professores, né, o que vocês lecionam para o aluno, o estudante, não a matéria, mas como deve ser o perfil do advogado? Vocês transmitem essas informações? Sim. Há um retorno, os alunos hoje estão entendendo isso? Na verdade, Vitor, o que eu costumo passar para os alunos, antes de mais nada, dentro da própria transição de aluno para advogado, em primeiro lugar, é a igualdade e a humildade em se colocar na posição do seu cliente e de qualquer pessoa para resolver uma situação. Eu costumo dizer que a mesma escada que nós subimos na vida pode ser a mesma escada que nós possamos descer. Então, nós precisamos construir bons relacionamentos. E esses bons relacionamentos, eles têm como finalidade facilitar o nosso acesso, não só com os clientes que nós tratamos, mas com o judiciário, né? Um sorriso, um bom dia. Então, na verdade, a busca pelo judiciário, o acesso à justiça, realmente, ele existe e deve ser, né, pela própria questão constitucional, o direito de ação é constitucional. Então, se você entendeu que teve um direito violado, você pode ingressar. Inclusive, está atuando pro bono, né? Pro bono. Pro bono, né? Sim. Quer dizer, eu acho isso uma contribuição muito grande para a sociedade. Total. Né? Importantíssimo. Doutor Pupo, o advogado pode contribuir para acabar com a morosidade do Poder Judiciário? Deve. Né? O papel do advogado é importante nesse segmento. Sempre me perguntam quando eu vou falar sobre a atuação do advogado, ele gerindo o conflito e muitas vezes deixando para o judiciário aquilo que efetivamente ele não vai conseguir solucionar com os outros métodos. Uma pergunta que vem é, e como ele vai ganhar dinheiro? E eu acho justa essa pergunta pelo seguinte, a partir do momento que eu tenho a sociedade do conflito e a judicialização desses conflitos, ele como empreendedor, como profissional do direito, ele sabe cobrar a partir disso. Como fazer os honorários numa mediação, numa conciliação, num instrumento de transação? Então, são questões que nós devemos começar a trabalhar. E até aproveitando o gancho da pergunta anterior, na sala de aula eu busco, além, claro, das matérias, eu leciono direito civil nesse aspecto, além de trabalhar isso, começar a fomentar dentro. Eu pergunto para os alunos, quais as carreiras jurídicas que vocês têm interesse? A grande maioria vai para a advocacia, isso é inegável. E a partir disso eu pergunto, você já sabe como funciona o escritório de advocacia? Porque montar a estrutura de um escritório de advocacia, hoje com o processo digital, você precisa de um bom equipamento. E depois? Eu tive sorte, quer dizer, não é que eu tive sorte, os alunos que eu tenho da Ministério da Aulas, eles me dão uma resposta incrível com relação... Eu sinto que eles querem atuar, eles têm no sangue a questão da justiça também, né, do direito, né? Eu acho isso importantíssimo, né? Então, o que nós poderíamos dizer a esse pessoal que está nos assistindo? O que é que o advogado, o que o estudante precisa fazer para poder desenvolver essa carreira, né? O que ele precisa? E o advogado em si, que já está formado, né? O que ele precisa? Ele deve continuar fazendo esses cursos, como esses que nós fazemos aqui na ESA, deve participar mais, atuar mais ativamente também no seu órgão de classe, enfim. Eu acho que o primeiro ponto, eu considero o seguinte, pode parecer até redundante, é o advogado conhecer a advocacia. O que é a advocacia? Ele buscar se aproximar, né, da escola da advocacia, do seu órgão de classe, conhecer as comissões, participar ativamente da advocacia. Porque para que ele possa, inclusive, defender a classe de ataques como esses, né? Sempre que se fala do advogado, não, evita o advogado, não quero advogado participando disso. Isso é um ataque à classe, isso é uma ofensa à nossa profissão. Então, para que isso não aconteça, ele deve, em primeiro lugar, se aproximar. Só que, modernamente, eu vou acrescentar algo, ele deve também saber empreender. Conhecer uma atividade empresarial, como que ele pode sobreviver atuando como advogado e atuando bem. Porque o estudo dele tem que ser sempre renovado. Então, cursos de forma nenhuma. Ele tem que fazer curso de extensão, tem que participar dos programas. Sim.
ler as últimas novidades a respeito do E direito. mais do que isso, Vitor, na verdade, até complementando o Dr. Sérgio, ele já utilizou a expressão empreender, né? O profissional da área jurídica, o advogado principalmente, ele deve conhecer além da carreira jurídica e da sua área específica, ele deve ter conhecimento como áreas da administração e de gestão, porque cada vez mais o profissional da área jurídica, ele necessita de conhecimentos externos à área jurídica para sobreviver. Então, por exemplo, eu atendo a área empresarial, eu vou atender meu cliente. Como eu vou atender juridicamente meu cliente se eu não sei como funciona o negócio dele? Então, o porquê que ele decide determinada situação implica no meu raciocínio jurídico. Então, o raciocínio dele é empreendedor, diferente do meu. Então, o que eu costumo dizer, além dessa própria manutenção de cursos de extensão, especializações, enfim, uma série de aprimoramentos, é buscar abrir o leque, né? O que nós precisamos, não só para os alunos que estão nos escutando, como para os profissionais que já estão atuando, é reciclar e não ficar somente na visão da advocacia, e sim ampliar esta atuação. Vamos lá, nós estamos chegando no final do nosso bloco. Então, nós temos aqui uma pergunta que veio também da internet, de Júlio César Idetoshi. Tá? Ele diz o seguinte: eu não entendi direito a pergunta, mas vou colocar aqui. Se eu contratar um plano regulado pela velocidade e a operadora disser que antes de um ano eu não poderia desistir, ponto. A empresa pode mudar as regras nesse período? Eu não entendi. Porque se ele está contratando pela velocidade por um ano, só se ele... Eu acho que ele está falando de fidelização. Fidelização, Não, né? a fidelização já foi decidida que ela Então, é uma medida legal. então. A fidelização, ela, dentro de determinado período, já foi decidido pelos tribunais que não é abusivo exigir essa fidelização, desde que haja uma contrapartida. Então, se eu estou exigindo a fidelização do meu consumidor simplesmente fazendo o mesmo preço do contrato, aí é abusivo. Agora, se eu estou fornecendo alguma vantagem, olha, você terá um bônus de X mega de dados ou algo nesse sentido, durante determinado período, um desconto por conta disso, aí não há abusividade na cláusula. Seria mais ou menos, não sei se é isso, tá? Seria, por exemplo, a operadora dizer o seguinte: olha, eu te dou esse telefone por um preço mais barato, mas aí você tem que ser... Exatamente. É exatamente Sim, isso. exatamente então, isso. Um telefone custa R$6.000, ele entrega para o usuário por 3, 4 mil, enfim. Meu plano de dados você está comprando um plano maior e eu estou te cobrando menor, só que eu quero essa fidelização. Então isso já está julgado. Sim. Não está simulado, claro, mas tem jurisprudência já está a favor. E dentro desse sentido, né, eu costumo trabalhar até com uma questão lúdica, né? Meu avô já dizia, nem o cafezinho que nós tomamos gratuitamente no final do almoço, ele é gratuito. Nada Agora, a está pergunta gratuito. aqui, ainda não sei se foi bem respondida. Então, a empresa pode mudar as regras nesse período de fidelização? Não, mudar as regras, não. Não pode. Mudar as regras, não. Aí eu tenho uma violação do contrato. Né? É o que ela pode fazer nesse período, tanto o consumidor deve manter o contrato, quanto ela também manter a atividade dela. Nas condições contratadas. Exatamente, nas condições iniciais. Não é brigadeiro, né? Foi aquilo que está lá, é aquilo que vai ser. Exatamente. Bom, Maurício, parece que você está como vice-presidente, né, da Comissão de Direito do Consumidor da OAB de Pinheiros. Exatamente. Parabéns. Eu que agradeço. Não, que isso? Eu quero que você me fale o que é que vocês vão fazer lá agora. Na verdade... Aliás, divulgue, porque para que o pessoal possa frequentar a sua comissão. Exatamente. Até já tornando público o convite, né, professor Sérgio, para palestrar e ministrar cursos lá conosco. Na verdade, a presidência está na direção do Dr. Carlos, que juntamente eu vice-presidente. Nós, na verdade, procuramos atender os colegas advogados e a população geral com as informações esclarecedoras das relações de consumo. Né? Na verdade, no momento que nós acordamos e abrimos a torneira para lavar o rosto, nós já somos consumidores naquele momento. Então, é um tema importantíssimo e lá na comissão nós buscamos o quê? Cada vez mais fomentar a discussão, trazer cursos e palestras não só da área do consumo,
como também vinculando outras áreas do direito, como, por exemplo, crimes nas relações de consumo, na qual teremos um profissional da área do direito penal, juntamente com um profissional... Já existe alguma palestra marcada? Já definiu? Tem algumas palestras marcadas, eu não estou com a agenda que eu posso passar para o Então passe Dr. para Vitor. os internautas, tem algum e-mail, um telefone que eles possam entrar em contato com a OAB de Pinheiros para fazer, talvez se informar? Isso, na verdade, no site da própria OAB de Pinheiros, acessar comissões, Comissão de Direitos do Consumidor. E lá nós temos um link que possibilita o envio de e-mails para contato. Né? Se você é colega da região de Pinheiros e quiser participar, e você com certeza será bem-vindo. Se você não é da região de Pinheiros, mas quer participar também das nossas palestras e da atuação da OAB Pinheiros, fique à vontade. As portas da Casa da Advocacia estão abertas. Né? Então o acesso é totalmente amplo, não só fisicamente como pelo site da própria OAB de Pinheiros. Você tem algum e-mail? Pode ser o próprio e-mail particular, que é o e-mail que nós utilizamos. O e-mail é mauricio@testoni.adv.br. Aí ele põe lá no e-mail que quer participar da comissão, Exatamente. gostaria de saber das palestras. Com certeza. Então você já está convidado ali. Sim, ó. sim, já já. vai ter que Está gravado. Está gravado. Está gravado, eu tenho prova. Doutor Pulpo, Sérgio Pulpo, suas considerações. Eu li seu livro, parabéns pelo Muito seu obrigado. livro. Por favor, fale um pouco do seu livro. Eu vi que já está esgotado, não é Sim, isso? sim. Tá? Eu recebi um com autógrafo. Então, foi, eu acho que o último ali, né? Mas, por favor, fale um pouco do seu livro, por gentileza. Bom, eu trato exatamente do tema do papel do advogado na sociedade contemporânea, essa atuação dele como gestor do conflito. Eu estou preparando a segunda edição do livro, uma vez que por causa da nova legislação, Código de Processo Civil, Código de Ética, alteração dele, eu estou fazendo as devidas adaptações. Mas o que eu trato no livro? Eu trato exatamente desse papel dele para escolher a melhor solução para o cliente, a solução mais eficiente para a sociedade, vamos tratar assim, de forma mais ampla. Né? Hoje em dia, qual o principal viés disso? É a comunicação. O conflito ele surge da quebra da comunicação. Então, o objetivo é demonstrar que, através do restabelecimento da comunicação, de uma comunicação efetiva com o cliente dele, fazer o que o professor Maurício falou, uma escuta ativa, ouvir realmente o problema para tentar buscar a causa. Tá? Eu vou usar uma expressão, né, mas é que eu acho que é muito comum, que eu falo que às vezes no direito de família não é o motivo do rompimento que gerou a judicialização do conflito. Eu brinco que a toalha é molhada em cima da cama. Pode parecer exagerado, mas na verdade às vezes é uma causa pequena, que ao longo dos anos aquele defeito e depois se cria um regime de beligerância em que as partes começam a discutir, começam a brigar e não sabem a causa inicial. Pior que isso, não sabem como colocar fim ao conflito. Onde ele vai parar? Então eu trato isso no livro, eu espero que no segundo semestre eu já esteja com ele atualizado, né? E só mais um ponto, Vitor, aproveitando aqui, eu gostaria de agradecer muito o convite, eu acho importante a gente fazer esse bate-papo, né, essa troca de ideias aqui, eu acho muito frutífero para o direito e com temas atuais, isso é muito interessante para nós. Tá? Muito obrigado. Que isso. Olha, chegaram duas perguntas para você na sua área, uma você já respondeu. Do William Germano, qual é a importância do advogado perante a Constituição da República nesse processo? Sim. No Brasil já está respondido. E a segunda pergunta, que é também do William Germano, é o seguinte: o advogado hoje consegue sobreviver somente advogando ou obrigatoriamente precisa ser um empreendedor? Exatamente. Esse ponto de empreender, a gente falando, o advogado precisa ser empreendedor. Não é um empreendedor no sentido o empreendedor de mercado. De mercado. Então, muitas vezes, quando a gente fala, o advogado precisa ser empreendedor, quem está nos assistindo pode pensar assim, mas qual a dificuldade disso? A dificuldade, não vou dizer uma dificuldade, mas na verdade uma responsabilidade que o advogado tem, ele tem que observar o Código de Ética da Ordem dos Advogados. Isso. Ele deve trabalhar de acordo com o Código de Ética. E existem muitas práticas comerciais, de publicidade, que podem violar a ética. Nós temos que ter uma concorrência, mas uma concorrência leal sadia, e ética e sadia. Então imagine a seguinte situação, eu estou trafegando na marginal não por causa da lei Cidade Limpa, mas em algum outro município, e um outdoor de um grande advogado lá, vendendo os serviços dele.
E o pequeno advogado, como concorrer com esse, uma vez que a atividade da advocacia ela não é mercantil? Isso. Nós temos uma prestação de serviço, mas esse é o desafio. Eu entendo que o empreendedorismo advogado se situa exatamente não na mercantilização do serviço, mas sim no investimento nele mesmo. Exatamente. Ou seja, proferindo palestra, adquirindo conhecimento, transferindo ou transmitindo esse conhecimento. Otimizando a administração do escritório. Olha, fazer um curso de administração, ver como é que pode verificar, o escritório pode andar melhor, não é isso? Sim. Inclusive tem cursos próprios de gestão de escritórios de advocacia. E até dentro acho que nós temos um curso desse aqui na ESA. Eu acredito que sim. E até dentro desse aspecto, da pergunta do nosso aluno, é possível ganhar dinheiro só com a advocacia? Na verdade, você consegue ganhar dinheiro em qualquer área, desde que você se mexa, desde que você busque formas de atingir o seu objetivo dentro da própria legislação específica. Não adianta você trabalhar 2 horas por dia e ler o jornal. Não adianta, isso não vai. Eu não consigo um emprego. Você procura um emprego? Ou você quer que ele chegue na tua casa, bata na porta e fale, oi, estou aqui para lhe ajudar. Então, na verdade, vocês mesmos são vai muito além. Vocês dão aula, como eu, Sim. tem escritório, não é isso? Fora isso, ainda escreve o livro. Não é isso? É complicado, mas a gente tem que fazer isso, né? É verdade. Não é verdade? É o caminho. Seu e-mail, Sérgio Pupo? É sergio@bolsonaroepupo.com.br. Uma interessante que o Dr. Pupo ele mexe com direito notarial e registral imobiliário. Então, se alguém tiver alguma dúvida, um advogado, um colega nosso, principalmente no interior, tiver uma dúvida, pode procurar. Podemos trabalhar, quem sabe, num próximo encontro aí, até trabalhar esse aspecto. Dar alguma orientação, né? Orientação, algumas novidades que vieram nessa área, uso capião extrajudicial, alguns aspectos que agora está disponível para palestra? Sim, sempre. Maurício também? Com certeza. Também dentro da área civil e da área do consumidor, eu participo de palestras, tenho a própria atividade docente e no escritório, Testoni Barbosa Advogados, nós atuamos na área civil, especialmente com a parte de consultoria, não só na área civil como um todo, como na parte de direito digital. E o que vocês acharam dessa entrevista, da ESA, desse programa? Excelente. Excelente iniciativa. Isso. Vou compartilhar o link da entrevista com depois. Certeza. Então, eu quero agradecer mais uma vez a nossa equipe. Deixa eu agora achar meus papéis aqui. Vamos lá. Bom, tá aqui. A nossa equipe, principalmente o Dr. Felipe, a Barba e a Bruna. Muito obrigado pela atenção. Acesse o link, deve estar correndo aqui embaixo também. Vamos ver se aparece ali no YouTube. Olha lá, tá ali. Então, vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem. E estão aqui, eu quero agradecer ao Dr. Maurício Testoni, ao Dr. Sérgio Pupo. Queria agradecer à nossa diretora, a doutora Ivete Senise, pela oportunidade e pela ajuda nesse programa, que eu acho que é maravilhoso para todos os advogados. Muito obrigado e até a próxima.